Então, boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, recebendo todas essas bênçãos do conhecimento que nos faz refletir sobre nossas atitudes perante a vida. Agradecendo a presença dos bons amigos espirituais, nessa nossa reunião, cada um em sua casa, mas todos unidos em um só pensamento. Pedindo a Jesus que continue nos protegendo, nos intuindo, mostrando o melhor caminho para a nossa jornada de crescimento pessoal e coletivo. Pedindo que ilumine a cada um dos dirigentes políticos, doutrinários, nessa fase de transição planetária, para que possamos passar por ela de maneira mais tranquila, mais serena e dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. Então, o Evangelho foi aberto no capítulo. No capítulo 9, amar ao próximo como a si mesmo, e a lição 11, o egoísmo. Muito bem. Na reunião passada, a gente começou um capítulo que falava, então, que estava mostrando uma reunião no mundo espiritual. Então, o presidente de uma casa espírita, o seu Eduardo, ele, dormindo em desdobramento, ele foi convocado para uma reunião. E uma outra moça, que frequenta a casa, também foi chamada para participar dessa reunião, coordenada lá pelo Dr. Bezerra de Menezes. E, quando houve essa reunião, a moça ficou toda feliz. E o seu Eduardo, todo apreensivo. A moça falou: Olha, realmente a notícia se confirmou. Eu estou grávida. Você é o pai. Aí ele falou: Mas eu já te disse que eu não posso assumir essa criança. Eu sou casado, tenho um filho, sou presidente da casa espírita, né? Isso vai ser um escândalo. Não vai ser bem para a minha imagem, para a imagem do centro. Então você tem que abortar a criança. E a gente sabe, né, que o aborto é uma coisa, é uma ação condenável dentro dos nossos conhecimentos. A criança, à medida que ela inicia a gestação, né, ela está conectada, o espírito está conectado ao feto, e o espírito conectado ao feto tem toda aquela esperança do nascimento, de ser recebido. E quando você faz o aborto, mesmo semanas após a gestação, você está matando uma criança. E você está desligando o nascimento de um espírito. Esse espírito abortado pode se revoltar profundamente contra os pais que fazem o aborto, né? Então, uma criança que está lá para nascer
por essa mãe, por esse pai, depois do aborto, pode se tornar um obsessor deles. Então, é uma coisa muito grave. E quando a gente conhece, né, isso é grave para todo mundo. Mas imagina alguém espírita que tem todo o conhecimento, nesse caso até um dirigente da casa, um presidente da casa, e incentivando e falando que tem que ter o aborto. No caso aí, por egoísmo puro, né? Porque a minha imagem não pode ser manchada. E os espíritos estão falando, não, existe a lei de ação e reação. Você plantou, agora colhe. Assume os seus atos. Então, eles estão lá tentando fazer com que eles se entendam e ele assuma como pai a criança, porque isso foi tudo isso. Então, ele estava com problema de desvio na parte sexual, ele acabou engravidando a moça lá dentro da casa espírita. E os espíritos que estão querendo derrubar a casa, estão querendo usar esse escândalo para gerar um problema na casa, para derrubar a casa. Então, era mais ou menos nesse momento que a gente estava na leitura do capítulo, certo? Então, continuando a leitura, quem será o leitor hoje? Quer que eu leia? Pode ler. Se eu conseguir. Assim, né? Aqui é o Mas o que será de mim? Interrogou o angustiado em desespero. É o Eduardo, presidente da Casa Espírita. Então, começa aí. Vamos lá. Mas o que será de mim? Interrogou angustiado e em desespero. Com a mesma energia, embora com suavidade, o mentor respondeu: O irmão não desconhece que cada qual colhe onde e o que semeia. Até então, você vem burlando a confiança dos familiares, dos companheiros e auto-hipnotizado pelo prazer doentio. Tem se deixado arrastar para a luxúria. Esses desmandos contribuíram para a sintonia de sua. Peraí, deixa uma coisa. Para a sintonia da sua mente com espíritos inditosos que tramam terríveis lutas contra o bem no mundo. Sabedor do objetivo da terceira revelação, que é o de desvelar o Evangelho de Jesus, perfeitamente atualizado para uma sociedade aturdida que tem necessidade de diretriz e de equilíbrio, não se tem mantido à altura da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros ao dirigir uma instituição de alto porte espiritual como é a que se encontra. Diante da ocorrência que deve prosseguir, deverá assumir a paternidade e orientar o ser inditoso com carinho, com ele resgatando velhos débitos referentes a comportamentos igualmente inditosos do passado, que ora repete com desfaçatez. Certamente ocorrerá um escândalo muito ao gosto dos desvarios atuais, mas lembrando-se da recomendação de Jesus
a mulher surpreendida em adultério, quando lhe propôs que, a partir daquele momento, não voltasse a comprometer-se mais. Isso irá abalar a convicção de muitos frequentadores e criarem términos embaraçosos entre os demais diretores da casa. Minha mulher e filhos já vivem aflitos, ficarão profundamente marcados pelo desgosto do pai leviano. Sem dúvida, mas a verdade que sempre triunfa será o aval da sua recuperação. Não será o fato de todos ignorarem o seu comportamento que você se torna um homem de bem. Como afirma os familiares, dão-se conta dos seus tormentos e sofrem com isso, embora mantenham o respeito que o amigo já não merece. O conhecimento espírita é libertador e não se submete a vexames de tal monta, tendo em vista proteger o indivíduo em prejuízo da sociedade. Você tem convivido com os desencarnados, conhece-lhes as existências post-mortem e sabe que o intercâmbio entre as duas esferas da vida é frequente, normal e vigoroso. Não se poderia permitir a conduta dupla, a do homem de boa aparência, na instituição que vem maculando com os deslates praticados e a do escravo do sexo em desalinho. A disciplina, em todos os sentidos, é a melhor diretriz para uma vida saudável, especialmente no que diz respeito à conduta moral. O prazer que aparentemente proporciona alegria é ópio, cujo efeito logo passa, exigindo dose sempre mais vigorosa depois. Nesse momento, vimos o irmão Ovídio acercar-se do enfermo moral e começar a aplicar-se passes, enquanto ele, tomado de verdadeira fúria, num surto inesperado, passou a debater-se e a gritar ao conscientizar-se da dimensão do equívoco que se permitira. A aplicação das energias bem dirigidas acalmou-o pouco a pouco, até que, vencido pelos fluidos saudáveis, adormeceu e foi removido. A jovem Iracema acompanhava os diálogos com expressão de angústia e medo, embora estivesse amparada pelo irmão Germano Passos, que a sustentava com vigorosos pensamentos de amor e de compaixão. Logo após, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e elucidou. Confie em Deus, minha filha. O filhinho deverá renascer através do seu corpo. Não tema as consequências das atitudes insanas que se permitiu. Você não poderá justificar-se ignorância em torno do estado civil de nosso amigo Eduardo. Sabia o pai de família e facultou-se dominar pela sedução com que foi envolvida. E ele me aceitará após estes acontecimentos? Indagou entre lágrimas.
O futuro respondeu, gentil. Somente Deus o conhece, não nos cabendo devaneios neste momento. O que é certo e inegável é que o ser que se encontra em processo de reencarnação merece todo o nosso carinho e seu desvelo de mãe, embora a sua inexperiência neste momento. Desde que você permitiu-se a leviandade comportamental, cabe-lhe arcar com as consequências advindas, quer o genitor assuma ou não a paternidade. Invariavelmente, a mulher possuidora de sentimentos elevados e mais sensível ao sacrifício assume a responsabilidade do lar, mesmo quando destroçado desde o início. Deus não lhe faltará com socorros próprios à educação e orientação do filhinho que recomeça a experiência evolutiva sob a coerção de forças antagônicas. De um lado, compromisso com o grupo que espera dele ações cruéis, e de nós outros, que trabalharemos a fim de que encontre o caminho do bem. Enunciada uma prece comovedora pelo venerando mentor, a atividade foi encerrada e encaminhados os participantes para os núcleos dos próprios interesses emocionais. Então, o seu Eduardo e a Iracema, né? Cada um tem a sua responsabilidade sobre o que está acontecendo. Eduardo é casado. A Iracema sabia que ele era casado. Mesmo assim, os dois se permitiram o envolvimento e agora a Iracema está grávida. Então, nesse caso, é assumir a criança e ir para frente. Agora, o pai Eduardo não quer ser motivo de escândalo, né? Ele quer se esconder. Mas, bom, você fez uma ação, você tem que assumir isso. Então, será que ele vai assumir ou não? Independente de assumir ou não, está falando, você, mãe, continua a gestação e assume o filho. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós, nas nossas vidas, a gente também está envolvido no mundo de encarnados e desencarnados. A gente também recebe influências espirituais. Então, como está na codificação, a gente é influenciado pelos espíritos muito mais do que imaginais. Então, a gente recebe influência do mundo espiritual. Agora, os pensamentos vêm. Agora, a gente decide. Temos nosso livre-arbítrio para decidir se eu vou fazer uma coisa ou outra. Então, eu posso ter pensamentos não muito bons. Mas com o meu livre-arbítrio, eu falo, não, esse pensamento que eu tive não é legal, não vou fazer, né? E vou seguir em frente. Então, às vezes, vem o pensamento que a gente, não, esse pensamento não está legal. Mas o pensamento é insistente, vamos fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Mas eu não quero fazer isso. Então, a gente reza, ora, para a gente se equilibrar, né? E fazer a coisa correta. Ou, será que eu faço isso ou faço aquilo? Mesma coisa. Medita, ora e decide qual é o melhor caminho. Que a gente faz uma coisa
pois tem as consequências das nossas atitudes, nossas ações. É isso que tá acontecendo. Então, os dois tiveram influência espiritual. Os espíritos são responsáveis sobre o que aconteceu? Também. Agora, o Eduardo e a Iracema também são responsáveis. E cada um dentro do seu entendimento. O Eduardo, que é o presidente da Casa Espírita, talvez seja um dos mais responsáveis, porque ele já tem família, ele tem conhecimento, e mesmo tendo o conhecimento de todas as consequências, ele acabou, né, se relacionando com uma moça que que estava meio perturbada, que veio pedir ajuda no centro, e ele foi lá no atendimento fraterno e se envolveu com ela. E depois do envolvimento, ainda pior, falou para ela fazer o aborto. Então, tem todas as responsabilidades. Então, todo mundo tem responsabilidade. Ele tem, ela tem, quem faz os espíritos também tem. Cada um com a sua responsabilidade, né? Agora, depois que feito isso, se fizer um aborto, aí é outra coisa pior. Então, agora assuma. Não adianta ele se posar de postor de bem, de anjinho, bem para o centro, as consequências. Isso é muito mais interessante se ele assumir, né, todas as consequências. A gente vai ver no próximo capítulo o que vai acontecer, se ele assume ou não. Enfrentamentos, capítulo 5. Enfrentamentos iluminativos. Desnecessário esclarecer que o senhor Eduardo, ao despertar, guardava parte expressiva das lembranças das ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação. Demorou-se no leito em reflexão, demonstrando ira e revolta, com sentimentos tormentosos por sentir-se à borda do abismo que ele próprio abrira através da conduta insana. Incapaz de recorrer à oração, a fim de sintonizar com o bem sempre presente, preferiu voltar-se contra a jovem que vitimara, passando a receber a sórdida inspiração da entidade infeliz que o explorava moralmente. Ele sabia que não havia sido vítima de um pesadelo, mas de uma convivência com os mentores da instituição que lhe não desconheciam a conduta vulgar e se lhe haviam acercado em desdobramento parcial pelo sono, para a confirmação do processo reencarnatório do filho, que não gostaria de ter. Infelizmente, porém, não havia alternativa naquele momento, porquanto a gestação instalada a cada instante mais se tornaria evidente e culminaria no parto, seguido de imediato pelo escândalo quase inevitável, caso fosse conhecida a sua paternidade. Deixou a cólera o acometer-se e, mal-humorado, levantou-se para a higiene e o enfrentamento do dia de trabalho, que lhe pareceu terrivelmente angustiante. Por sua vez, a jovem despertou vitimada pela tristeza, com poucas recordações,
do que houvera acontecido durante a madrugada. Lembrava-se apenas de que fora repudiada e ameaçada, o que lhe constrangia a alma. Tentou orar, não conseguindo, porém, a concentração necessária para o sublime cometimento. O espírito em processo de renascimento recebia as sucessivas ondas vibratórias de ira e ressentimento do genitor e apresentava dificuldades respiratórias, inquietação e algum desespero. Em razão daquelas ocorrências estarem sob inspiração de entidades perversas pertencentes à organização anticristo, com facilidade um dos seus membros acercou-se da jovem aturdida e pôs-se a inspirar-lhe mágoa, anseios de vingança, caso o amante viesse a negar responsabilidade direta pela sua gestação. Um característico mal-estar passou a dominá-la, vivenciando um dia de grandes dificuldades. Aguardou a noite, quando deveria voltar ao centro espírita, como era o hábito desde que se iniciara nos estudos e participava das atividades doutrinárias. Sob a pressão mental do inimigo desencarnado e o desespero do filhinho em processo reencarnatório, experimentou ansiedade e revolta, perturbando-se profundamente. À noite, como de costume, houve reunião doutrinária presidida pelo senhor Eduardo, que abordou o tema evangélico, no qual esclarecia o ensinamento de Jesus a respeito do serviço a dois senhores, a Deus e a Mamon. Visivelmente desconectado com a fonte de inspiração, as suas palavras perderam o brilho, concluindo-as logo que achou prudente, tal a desarmonia interior que o dominava. Houve o atendimento habitual e logo depois chamou a jovem a uma sala especial, onde não poucas vezes mantiveram os sórdidos encontros amorosos e procurou informar-se do seu estado orgânico. Aflita, a jovem desatou a chorar, na expectativa de receber alguma carícia em forma de consolação. O que não ocorreu, porque o companheiro estava igualmente telementalizado por adversário soez que lhe comandara a mente durante todo o dia. Logo depois, ela explicou a situação em que se encontrava ante o teste positivo de gestação, cujo resultado já lhe informara anteriormente. Após um silêncio pesado e o insensato, suarento e com a voz dura, propôs: essa criança não poderá nascer. Sugeri, está me sugerindo, está sugerindo-me o aborto? Indagou Iracema surpresa. Então, mesmo após a conversa no mundo espiritual, o Eduardo ainda continua com os mesmos pensamentos. Ele ainda, com esse tipo de pensamento, ele acaba se vinculando, se afinizando com os espíritos que estão tentando derrubar o centro.
os espíritos da equipe de anticristo. Então, ele foi, é, foi orientado pelos espíritos, pelo Dr. Bezerra de Menezes, foi orientado, a Iracema também, e ele acordou, e aí, todo ele ainda com aquela sensação ruim, e ele se vinculou o dia todo com com esse grupo de espíritos. A Iracema acordou e não estava muito bem. Ela tentou rezar, tentou orar, mas não conseguiu. Ela pelo menos tentou fazer oração. Ele nem isso tentou. Ela tentou fazer oração e não conseguiu. Aí à noite ele foi lá e dá uma palestra. Quando você vai dar uma palestra e você se prepara para a palestra e você está bem com a palestra, a inspiração vem. Mas você está equilibrado, você se preparou para a palestra e as coisas vão fluindo. Então você vê um palestrante totalmente orientado, iluminado, e tá falando, 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 e você vê que ele está bem sintonizado com o anjo de guarda, que vai ajudando na palestra. Agora, se você, por acaso, não passou o dia bem, por acaso você não está muito legal, você não preparou direito a palestra, aí a palestra fica meia truncada. Nesse caso, ele estava sintonizado não com o anjo de guarda, mas com os espíritos obsessores. Então, a palestra deve ter saído de qualquer jeito, né? Ele não foi uma péssima palestra dele. E depois ele foi conversar com a moça e ele ainda confirma, né, que ele quer se livrar da criança, ele quer o aborto. Então ela pergunta: está me sugerindo um aborto? Se for uma pessoa materialista, vai falar: não tem problema, tal, não tem espírito, nada, papá. Só é criança depois que nasce. Ainda dá para entender, é um pouco menos pior, né? Mas alguém que conhece tudo, o conhecimento, a doutrina, falar uma coisa dessa é um absurdo, né? Então a gente tem que sempre tem que fazer, ó. A gente tá fazendo as coisas. A gente pode esconder os nossos atos, as nossas atitudes de todo mundo encarnado, mas o universo de testemunhas espirituais sabe o que a gente faz. Eu queria destacar uma coisa aqui. Na parte anterior, né, diz aí nos comentários aí da leitura, né, que ele tem o sexo em desalinho, o Eduardo, né? E por causa do sexo, ele tem os desejos sexuais, ele ocorreu uma auto-hipnose, foi o que nós lemos aí, né? Então significa que, né, muito embora até a gente esteja sendo, ele por acaso esteja sendo influenciado pelos espíritos, né? Ele teria condições de repelir. Mas o desejo se sobrepõe, né, a essa condição que ele chegou a esse ponto de auto-hipnose, quer dizer, nem foram os espíritos que hipnotizaram ele. Agora, embora nessa segunda parte agora, ocorre mais ou menos o mesmo nível, né? Embora ele tenha sido orientado pelos benfeitores, né? E ele não gostou muito, não concordou muito por causa da situação dele, era muito, ele não tinha coragem de enfrentar né, o problema. E aí então ele se entregou né, a, a inspiração inferior dos espíritos, né? Isso. Mas volto mais uma vez, né? Ele teria condições de repelir isso aí.
Então, essa auto-hipnose, muitas vezes, ela continuou, ou seja, ele preferiu, né, ser levado pela enxurrada desses sentimentos, né, porque aí o problema dele já não era mais o sexo, né? O problema dele era passar vergonha perante os outros, né? Então, ele preferiu aí optar por isso. Então, uma espécie de covardia muito grande. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, né? Porque o caso do Eduardo, né, ele merece atenção para nós também, né? Porque, veja, eu não posso alegar, mas todos nós temos desejo. O Lourenço comentou, todos nós temos desejos, nós temos, né? Mas até agora a gente crê, né, que a gente colocou esses desejos numa condição em que você pode administrar perfeitamente, porque não dá para fugir deles se você os tem. E o melhor ainda é você não se omitir sobre isso, é saber que você tem isso e controlá-lo, né? Principalmente na questão dos vícios, né? E o sexo pode ser, inclusive, um deles. Então, isso sim é que é vigiar, orar e vigiar. A gente tem que saber isso, que a pessoa tem que fazer o autoconhecimento sobre essas coisas, né? Quando você se alinha com certos pensamentos, você fala, poxa, eu tenho dentro de mim isso daí, eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Aí você faz o balanceamento para saber se até que ponto o seu nível de equilíbrio vai permitir você entrar no buraco ou não. E aí você decidir com o livre-arbítrio. Então, todos nós, seguindo aqui o exemplo não muito bom do Eduardo, né, nós podemos cair, por causa do desejo, em situações muito desagradáveis se a gente não perceber, né? Muito embora, então por isso mesmo a gente fala assim, ó, tudo bem, né, que os espíritos atuaram aí, tal, tal, né? Então muita gente fala assim, também se não tivesse esses espíritos eu não tinha caído no buraco, não sei o quê. Então eu lembro uma coisa, tá? Quando um não quer, dois não fazem. É isso que é o problema, né? Eles podem até te influenciar, mas se você não quiser, tá? Então não adianta dizer que é eles que influenciaram ou coisa parecida, né? E eles vão estar mesmo atuando, né? O que basta para nós é estar em vigilância sobre o nosso comportamento. Eu gostaria de falar algo. Eu penso também que há um limite aí entre a pessoa viver as coisas espirituais, viver os sentimentos, viver de uma forma harmoniosa entre espírito, né? E entre ser pessoa, porque pelo jeito a pessoa que cometeu, que engravidou a moça, está muito apavorado com essa imagem. Isso não tira o que ele fez, mas é assim, a imagem é o que aparece, né? A imagem é aquilo que a gente faz, que é a forma que somos, a forma que somos visíveis e que as pessoas não nos veem, né? Então, isso supera para muita gente essas questões da imagem e a parte espiritual, o contato dele, né? O contato nosso, o contato de cada pessoa com Deus, com os espíritos, aí que é mais difícil de manter essa harmonia, né? Então, é, eu fico imaginando assim, fico pensando nessa história, pensando numa história real. Já imaginou se a moça faz tudo isso, né? Se a Iracema faz tudo isso? O mal já está feito, de certa forma, não querendo apontar, né, o que a pessoa fez, se é mal ou se não é. Mas, assim, já está feito, já está concluído. Não deveria ter sido feito, né? Deveria ter sido vigiado. Mas qualquer coisa que ela faça não vai apagar o, o que aconteceu. Então, eu acho que aí é uma dificuldade muito grande humana de manter essa atenção, né, nos ensinamentos. Então, mas a gente tem que. Ela cometeu um desvio, ok. Mas eu não posso fazer um novo desvio para encobrir o primeiro, né? Então, o que foi falado? Ó, você sabia que ele era casado, você engravidou. Agora, você abortar
é um segundo desvio. Então, você engravidou. Ele vai assumir ou não? Independente de assumir ou não, você assume a criança e educa a criança da melhor maneira possível. Aí, quando você assume a criança e educa da melhor maneira possível, você não vai estar cometendo um novo equívoco e vai estar ajudando na evolução daquele espírito. Então, você vai estar reparando algumas coisas. Então, você não pode. A gente comete, né, ao longo da nossa vida, pensando só nessa vida, sem ser na vida anterior, ao longo dessa vida, a gente comete coisas, pequenos desvio aqui, desvio lá, tal, menores, maiores. Agora, eu percebi que eu fiz uma coisa que não foi legal. Eu vou lá e tento reparar da melhor maneira, corrigir o rumo da melhor maneira, né? Eu não posso tentar, porque a minha, né? Eu, não, eu quero me parecer uma pessoa de bem, encobrir coisas que eu fiz de errado. Então é isso que ele tá dizendo aí. Estou falando, né? Apesar de tudo isso, as pessoas são responsáveis. Então vamos ver o que vai acontecer. Só tem, o mundo espiritual, né? Apesar dos nossos erros, ele continua, os bons espíritos continuam nos ajudando, continua nos influenciando. Então, o anjo de guarda da Iracema, o anjo de guarda do Eduardo, vão continuar orientando, né? Não foi, essa foi uma reunião. Vai ter outras para tentar convencer os dois a tomar o melhor rumo. Mas o livre-arbítrio é cada um que faz. Você falar, seria melhor você assumir, mas a pessoa pode escolher um caminho ou outro. É outra coisa, né, Lourenço? Você falou certo. É melhor assumir. Agora, de todo jeito, um dia ele vai ter que reparar se ele não assumir. Ou é agora ou vai ser depois também, né? Porque a justiça divina, ela não é isolada da misericórdia e da caridade. Então, se ele não assumir agora, ele vai ter por misericórdia e por caridade também outra oportunidade de se juntar numa condição muito diferente, talvez até pior, né, para ele poder reparar esse erro aí. Então, para quem conhece já isso, como o Eduardo conhece, e talvez a moça esteja querendo, então, né, fica difícil uma situação dessa, né? Uma pessoa que conhece o que acontece espiritualmente e não assumir, ou seja, querer, quer dizer, deixar para procrastinar, né? Eu me fujo dessa para jogar lá para frente, né? A É, pessoa que frequenta uma casa espírita, Creuza, estuda ao ponto de entender que tudo que a gente faz tem consequências, tudo, absolutamente tudo. E ele, como dirigente da casa espírita, ele sabe que, além de ser uma vida que ele vai estar impedindo de reencarnar por um erro que pode ser resolvido com uma conversa franca e ele sendo um pai, ele não precisa se separar, contanto que ele assuma o filho dele. São coisas paralelas, mas mais do que ela, porque muitas vezes ela não sabe as consequências das coisas que está fazendo. Talvez não saiba. Ele já sabe, ele não tem essa desculpa de dizer eu não sabia. Entendeu? Então a vaidade humana dele não pode ultrapassar o limite da responsabilidade física. Ele pode dizer, eu não quero assumir por causa da minha vaidade. É isso que ele está falando quando ele diz para ela tirar o bebê. Mas ele sabe que tem uma consequência aí. Se ele não ressarcir isso nessa encarnação, pode ser que até mesmo nessa ele não venha como filho da moça, mas venha como filho biológico do casal. Entendeu? Uma situação às vezes bem pior do que está sendo agora, ou numa próxima encarnação invertendo papéis. Ele como filho e a criança abortada
ele como filho e a criança, entendeu? Trocar os papéis, pode acontecer. Não tem como, e é importante porque assim, quando você aborda esse tema, é um tema, todos esses temas delicados, eles têm que ser analisados e estudados sempre, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Esse conhecimento aqui é maravilhoso, mas ele traz um cabedal imenso de responsabilidade. A gente não pode dizer eu não sei, porque a gente sabe. E continuar a leitura. Sim, certamente. Não se trata realmente de um aborto, porque o ser informação ainda não tem expressão nem significado. É um princípio de vida em construção. Eu não posso assumir a responsabilidade destruindo o meu lar, desmoralizando-me em nossa sociedade, para logo sucumbir ao peso do ridículo e das perversidades existentes nas criaturas humanas. Por considerarmos a gravidade do diálogo, fizemo-nos presentes, acompanhados também pelo irmão Elvídio. O aborto, porém, como ambos sabemos, é crime hediondo, repistou a jovem em estado de cólera. Seja o que for, não há outra solução. Ela levantou-se, estava transfigurada e possessa, olhou-o com fúria e alterou a voz, respondendo: Você traiu-me a inocência, roubou-me a pureza de menina mulher, seduziu-me com mentiras e alegações ditas espirituais infames. Ante as consequências do seu ato indigno, deseja destruir-me, empurrando-me para o abortamento, a fim de que a sua dignidade, qual dignidade, seja preservada? Agora você tem família, um nome a zelar perante os membros desta instituição? Por que não pensou antes? Eu tenho metade da sua idade e, inditosa, qual cordeiro confiante, entreguei-me ao lobo voraz que me quer consumir completamente. Fique, depois, sabendo que nunca abortarei e, se for constrangida, maltratada por você, suicido-me, não sem deixar uma carta explicativa sobre as razões do meu ato. Você não escapará do meu ódio covarde. Estava pálida e trêmula, totalmente incorporada pelo desafiador adversário do bem. Antes que pudesse sair do assombro, ela prosseguiu agora com a voz rouquenha, indicando a possessão de que se vitimava. Onde está o seu Jesus, o manso Cordeiro de Deus? E estrugiu ruidosamente gargalhada. Completamente aturdido, ele segurou-a pelos pulsos, igualmente dementado pelo medo e pelo estupor, dando-lhe uma bofetada na face e gritando: Desperte! A seguir, reconhecendo que estava diante de um quadro que era um surto obsessivo,
impertigou-se e determinou enquanto a segurava. Em nome de Jesus, saia dela, espírito das trevas. Se eu sou das trevas, revidou a obsessa, que luz possui você, criminoso, odiento e covarde, usando o nome do Cordeiro para expulsar-me? Com qual autoridade o faz? Eu a levarei à morte, assim como ao filho que renega, e começou a gritar. Armava-se o cenário para o escândalo de outra natureza. O benfeitor direcionou o olhar ao nosso irmão Germano, que se acercou da jovem alucinada e com habilidade pôs-se a aplicar-lhe a bioenergia. Enquanto mentalmente interrompia o fluxo das energias infelizes do obsessor, enfraquecendo-o a ponto de ela silenciar e ato contínuo ser tomada por um vágado, sendo por ele sustentada. Concomitantemente, o mentor aplicou-lhe idênticas energias, expulsando o algoz desencarnado, de modo que o silêncio invadiu o recinto. Do lado de fora, algumas pessoas escutaram a alteração e aproximaram-se do recinto, que felizmente estava trancado por dentro, e ante o silêncio que se fez, afastaram-se intrigadas. Naquele grave momento, o benfeitor envolveu o irresponsável e pôs-se a inspirar-lhe calma e confiança irrestrita em Deus. Não se resolvem questões difíceis, aumentando-lhes a gravidade, mas diluindo-as. Ainda confuso, porém, sobre a indução generosa do médico dos infelizes, agora em sintonia equilibrada, considerou: perdoe-me, querida, jamais me ocorreu que isso viesse a acontecer comigo. Não posso negar que a sua presença em nossa casa, desde a primeira vez, exerceu-me estranho fascínio afetivo. Não justifico o meu ato insano, mas desejo esclarecer melhor a razão deste momento infeliz que acabamos de vivenciar. Necessito de tempo para ver qual a melhor solução para o nosso comportamento futuro. Deveremos evitar qualquer tipo de escândalo que levaria a nossa casa ao tribunal do ridículo, ao descrédito, sendo um santuário digno e elevado que eu venho maculando com a minha conduta sórdida. Pensarei em uma maneira de afastar-me da diretoria por falta de conduta moral e espiritual para o cargo. Fez uma pausa angustiante e logo prosseguiu. O meu casamento já descambou para a área dos atritos há algum tempo, mesmo antes de você aparecer no meu caminho. Esposa e filhos conhecem minha conduta inditosa e ela, não poucas vezes, tem me reprochado. No que termina em altercação, qual ocorreu conosco. Já havia me proposto o divórcio, mas presunçoso e cômodo,
preferia a situação do relacionamento falso e sem compreensão afetiva. Agora, quando as circunstâncias exigem definição, pedirei ao Senhor que me conduza com elevação nos próximos passos a dar. E, sinceramente emocionado, segurando-lhe as mãos com ternura, suplicou: dê-me tempo, embora a urgência da problemática. Aguarde os futuros acontecimentos. Havia lágrimas nos olhos, na condição de linfa pura para lavar as imperfeições. Tardiamente, é certo, mas há tempo ainda de impedir novos transtornos que prejudicariam a respeitabilidade da sociedade de amor e de iluminação. Beneficiados pelas energias superiores que então envolviam toda a sala, os dois despediram-se sob a promessa de um novo e cuidadoso encontro para a definição dos rumos em direção do futuro. Ao amanhecer do novo dia, às primeiras horas, estava programada uma reunião mediúnica para atender aos espíritos obsessores que estavam encarregados de se utilizarem daqueles irmãos invigilantes para desmoralizarem o bom nome do trabalho espírita. Suave claridade permaneceu no recinto e, ao chegarmos à sala das reuniões públicas, fascículos de luz bailavam no ar, enquanto podíamos ver uma especial luminosidade que se exteriorizava do edifício na direção da espiritualidade. Algo surpreso, ia indagar ao amigo Elvídio, quando, gentil, ele acercou-se-me e esclareceu-me. Amigo Miranda, o centro espírita é santuário de bênçãos, onde os aflitos recebem o pão da paz e da coragem mediante a oração que dirigem aos céus. Todos os esforços empreendidos, como sabemos, estão assinalados pelo amor, que é a chancela de Jesus Cristo em nossa doutrina, produzindo sucessivas ondas luminosas que ascendem na direção do infinito para encontrarem sincronização com as esferas abençoadas que valem pelos labores espirituais realizados na Terra. Aí, parou aí. Então, após a palestra dele, meia perturbada, eles foram conversar. E os dois estavam perturbados. E os dois perturbados e os dois sintonizados com os espíritos obsessores. E começa a haver essa conversa e aborta. Eu jamais abortarei e eu ainda vou me suicidar. E vou deixar a carta para você, para todo mundo saber o que você fez. E nesse momento, a sintonia é tão grande, a afinidade entre o encarnado e o desencarnado, que a obsessão, né, se tornou uma possessão. Ou seja, a gente tem lá, a gente está
no mundo dos encarnados, a gente tem espíritos, né, dando, intuindo para a gente. Agora, se a gente se sintonizar com o espírito, pela afinidade, a gente vai tornando uma pessoa só. A gente está se vinculando. No caso deles, eles foram se permitindo que o espírito obsessor e o pensamento dele ficassem uma coisa só. Então, eles estavam já se tornando possessos. Tanto que ela acaba permitindo que a fala fosse do próprio espírito. Quem é você para me expulsar? A gente, para tentar fazer alguma coisa, então, é a mesma coisa a gente numa reunião mediúnica. A gente vai lá conversar com o espírito numa reunião mediúnica. Mas para a gente ter condições de falar, meu irmão, você deve perdoar as pessoas. Aí o espírito retruca. Mas você está falando para perdoar e você não perdoa? Para a gente falar para alguém, ó, perdoe alguém, a gente tem primeiro, a gente tem que perdoar as pessoas. Eu não posso pedir para alguém fazer uma coisa que eu não faço. Se eu fizer isso por um encarnado, bem, eu posso enganar o encarnado, beleza. Mas o espírito que eu estou falando, ele pode me acompanhar durante o dia. E eu falo, ó, irmão, perdoe, deixa para lá, perdoe. Eu falo, mas quem é você para dizer que para perdoar? Ame as pessoas. Quem é você para dizer que ame? Se você não tem esse comportamento. Então, a gente tem que ir melhorando, né, se assumindo, e para poder a gente conseguir falar, ó, perdoe, ame, deixe em frente. Então o Espírito fala para você, mas você está dizendo para ir embora? Você quer me expulsar? Com que autoridade você tem para me expulsar? Ah, em nome de Jesus, eu quero que você saia. Não é assim, né? Você tem que assumir o comportamento para poder tratar. E tratar com amor, com carinho, com respeito, né? Não, saia, espírito das trevas. Então, eles se permitiram, né, entrar em sintonia, os dois, com os espíritos obsessores. E começou a aumentar o tom da briga, da rixa, para realmente criar um escândalo. Por sorte, a porta estava trancada, então o pessoal veio e não conseguiu. E depois que houve essa subida de tom dessas brigas, os próprios espíritos falaram: vamos dar uma chance para eles. Aí eles deram um passe em um e outro, eles foram se acalmando, eles foram afastando a influência obsessiva e permitiu que eles, né, conversassem sem essa influência obsessiva. Aí nisso ele falou, aí caiu a ficha. E realmente eu cometi um erro, né? Eu já tinha meu casamento não estava lá grande coisa, aí permiti, tal, tal, tal. Então ele falou, ó, me dá um tempo para eu me afastar da diretoria da casa e para eu conversar com a minha família. Agora ele está pensando não nele, pensando na entidade. Quando ele pede, ó, eu vou me afastar da direção da casa e eu vou conversar com a minha família, ele está pensando, ó, vamos ver da melhor maneira de resolver pela criança e pela minha família e pela casa espírita.
para não ser motivo de escândalo. E depois, esses espíritos que foram afastados, desligados desses dois, o que que eu vou fazer? Manda ele para o inferno. Não, esses espíritos vão ser auxiliados, vão ser ajudados na própria casa espírita. Então vai ter uma reunião, está tendo uma reunião mediúnica na madrugada, e esses espíritos obsessores vão receber auxílio. Você não pega o espírito e manda embora, porque todos nós erramos, né? E Jesus fala: "Vinde a mim, vocês doentes". E esses espíritos obsessores são doentes. Então tem que ser recebidos dentro da casa, tem que ser tratados, tem que ser orientados. E é isso que vai acontecer agora nesses próximos diálogos. Ô, Lorenzo, você me permite? Eu ia colocar justamente essa questão de você estar ligado, né? Você está afinizado, né? Através dessa afinidade, é onde ali o espírito acabou tomando, né? A moça, tudo. É, tudo é afinidade, né? O seu coração, no seu pensamento, mas sempre há a providência divina, como a gente viu ali, né? Então, também tem essa questão da afinidade, né? Então, vamos lá. Esse facho, esse facho de luz também nos defende das agressões mais sórdidas dos espíritos trevosos que têm dificuldade em vencer a barreira luminosa sobrecarregada de fótons e sinalizam a existência do bem em ação para os trabalhadores da seara do Senhor, já desencarnados, para buscarem pouso e abrigo durante as suas incursões pelo planeta. Jesus asseverou que ele é a luz do mundo e que todos aqueles que o amam jamais andarão em trevas. Ao buscá-lo com frequência e banhar-nos pela sua luminescência, terminamos por transformar-nos também em focos diamantinos, embora a nossa pequenez. A oração em conjunto, em qualquer lugar, transformam-se em claridades soberanas. Estava deslumbrado. É claro que eu imaginava ver assim, mas ter a oportunidade de constatar a beleza do intercâmbio de vibrações entre a humana pequenez e a grandeza do amor constituiu-me alegria inefável. Naquele momento, nosso irmão Virgílio veio comunicar-me com o benfeitor, já que o benfeitor já se encontrava no recinto em que se daria a reunião mediúnica e necessitava de todos nós a partir daquele momento. Retomando a sala mediúnica, lá estavam os demais membros de nossa equipe, nosso nobre irmão Elvídio e vários membros reencarnados da Sociedade Espírita que nos hospedava. À mesa, sob a presidência do nosso mentor, encontravam-se dois médiuns suavemente nimbados de peculiar claridade, em razão de se encontrarem em prece, perfeitamente sintonizados com os labores que seriam realizados. Observando minha agradável surpresa, o diretor Elvídio
gentilmente explicou-nos o que estava projetado, aclarando nossas silenciosas interrogações em torno dos dois médiuns. Tratava-se de servidores treinados para o mister da desobsessão, portadores de excelente folha de serviço ao bem. O mais jovem, Rafael, estava com aproximadamente 40 anos, enquanto a senhora Márcia ultrapassara os 60 janeiros. Rafael era solteiro e desde cedo fora atraído ao espiritismo, ao qual se vinculava desde antes do berço. Era espírita por segunda vez, porquanto na existência imediatamente anterior vivera no Rio de Janeiro, onde participara de atividades doutrinárias em veneranda instituição vinculada à doutrina, por volta do início do século XX. Em face dos comportamentos infelizes em outras existências, experimentava tormentosas perturbações na área sexual, havendo sofrido resultado dos excessos, tornando-se vítima de espíritos infelizes que enxameiam em toda parte e o exploravam impiedosamente. Isso é um médium, né? Desencarnou, né? Desencarnou com alguns títulos de enobrecimento, mas também muito comprometido com a sensualidade que lhe causara prejuízos orgânicos, emocionais e espirituais. Ao despertar no mais além, dando-se conta dos desmandos que se causara, dedicou-se à reabilitação em nossa colônia e conseguiu, graças aos esforços pessoais e à interferência da então genitora, volver ao proscênio terrestre a fim de disciplinar-se e triunfar sobre as paixões mais primitivas. Com esforço hercúleo, atravessou a quadra juvenil, sustentando nas lições hauridas no grupo de moços ao qual se afeiçoou, aprendendo a canalizar as energias saudáveis do sexo em atividades iluminativas. Agora, quando se encontrava em pleno e consciente amadurecimento, tem resistido às incursões dos antigos inimigos que se utilizam de pessoas insensatas para atirá-las nos seus braços, em tentativas até então inúteis de perturbar-lhe o esforço libertador. Incompreendido por alguns amigos que mourejam na instituição, percebe-lhes a suspeita quanto à sua masculinidade, porque no contexto de corrupção, a saúde moral é tida como desequilíbrio de qualquer natureza. Mantendo-se superior às maledicências e afável com todos, tem atraído grande número de simpatizantes de ambas as faixas da vida e tornou-se excelente canal mediúnico para o mister socorrista aos irmãos mais desditosos, esses que se negam reconhecer a grandeza de Jesus. Observei o caro Rafael, que se encontrava quase em desdobramento parcial, nimbado por suave luz que lhe saía do plexo solar, confundindo-se com as emanações
dos chakras coronário e cerebral, demonstrando a profunda concentração em quem se encontrava. Venerável espírito feminino envolvia-o em ternura e depreendi tratar-se da genitora do passado. Após o breve silêncio, o benfeitor prosseguiu. Nossa irmã, a querida Márcia, é viúva e atravessou o calvário do matrimônio de prova, com elevação durante mais de 30 anos. O esposo temperamental e ciumento crucificava-a desde os primeiros dias do casamento. Não havendo sido mãe biológica, ele a culpava pela infertilidade, atormentando-a sem cessar. Foi nesse período de padecimentos que, conduzida por uma vizinha generosa, adentrou-se pela primeira vez neste santuário em busca de paz. Carinhosamente atendida, passou a iluminar-se com as leituras e reflexões, as palestras e a convivência com a doutrina espírita, adquirindo resistência e entendimento em torno das soberanas leis da vida, suportando o peso da cruz com estoicismo até o momento final, em que o marido insensato e teleguiado por espíritos perversos desceu ao túmulo onde ainda se encontra em lamentável estado de perturbação. Mais de uma vez veio trazido ao esclarecimento por seu intermédio, apresentando alguma melhora na atualidade, com vistas à futura reencarnação redentora. Abnegada e discreta, auxilia no atendimento aos irmãos desafortunados em dolorosa situação socioeconômica, distribui com outras damas cestas básicas e consolo, aplica-lhes passes e doa-lhes palavras de luz e de ternura com gestos de afabilidade e de doçura. Excelente médium sonâmbula, tem nos auxiliado no atendimento aos irmãos mais violentos, sob excelente controle que sabe impor aos comunicantes. Novamente silenciou, logo adindo. Mediunidade com Jesus é calvário de redenção. Ninguém atinge as cumeadas do mediunato sem as condecorações dos sofrimentos bem suportados. Imaginam os irrefletidos e inconscientes que a mediunidade é uma concessão para o destaque na sociedade, para o brilho nas reuniões de futilidades, para revelações inconsequentes ou para remendar corpos ultrajados que voltam a degenerar. Que ledo engano! A mediunidade é ponte entre as diferentes vibrações que envolvem o planeta e que se pode transformar em luz sublimada quando totalmente dedicada ao bem sem limite. Médium sem sacrifício, por mais brilhante que se apresente, é como orquídea de lindo aspecto, mas que somente adorna, sendo quase inútil. Indispensável que a sua faculdade esteja a serviço dos objetivos elevados
da caridade, do amor, da iluminação de consciências e de consolo aos corações, sob a égide de Jesus. Por essa razão, a defecção de portadores de belas expressões mediúnicas, assodados pelos inimigos do bem, seus adversários pessoais e do Cristo, transformam-se em astros e atores dos espetáculos terrestres, com lamentáveis consequências para eles mesmos. Nesse momento, trazida por amigos trabalhadores da casa, adentraram com a jovem Iracema, ainda adormecida, mas com serenidade, o mesmo acontecendo com o irmão Eduardo. Após serem despertados, reconheceram-se e sorriram com espontaneidade. Havia, sim, um vínculo espiritual entre os dois. Olhei o irmão Elvídio, que, percebendo a minha muda interrogação, veio-me em socorro, esclarecendo. Não existem acasos. Muitos encontros na Terra são reencontros programados antes do berço, a fim de que sejam regularizados dramas e problemas que ficaram sem solução no seu tempo. Ocorre que os impulsos primitivos substituem as resistências morais e mais complicam o quadro. Então, as pessoas, né? Então, hum, houve, né, toda a cena, também toda a ajuda lá no mundo espiritual. E agora, o que vai acontecer? Vai haver uma reunião mediúnica, trazendo lá o Eduardo, trazendo a Iracema, para haver uma nova reconciliação. Já houve uma primeira tentativa, com todo mundo em desdobramento, e houve a conversa. Nessa primeira conversa, não houve acordo entre eles. Mas, depois da conversa e deles fisicamente acordados, né, houve um grande desentendimento e depois, com a ajuda, eles conseguiram pensar. E parece que agora, né, os dois estão mais calmos e pode ser que tenha um entendimento e tenha um desfecho melhor. Então, para isso está sendo preparado então essa reunião mediúnica. Aí vão chamar o Eduardo, vão chamar a Iracema, vão chamar outras pessoas envolvidas para ajudar a todos. O Eduardo, a Iracema, os obsessores, ajuda todo mundo. Então, para que isso aconteça, vão ter lá os espíritos desencarnados e vão ter também os médiums encarnados. Então, a gente sabe que a gente trabalha com a nossa mediunidade tanto acordado como também dormindo. Existem reuniões mediúnicas acho que com a gente acordado, a gente dormindo. A gente pode participar dessas reuniões nos dois estados, né? Mesmo a gente desdobrado, a gente está ligado ao nosso corpo. Ainda a gente pode doar ainda energias materiais. Então a gente pode se atuar como médium. Ele está dizendo aí que os dois médiums dedicados, o Rafael e a senhora, que esqueci o nome dela, Márcia, Márcia,
O Rafael e a Márcia são dois médiuns dedicados e os dois passando por vidas, dificuldades diferentes. Lembra o fato da pessoa ser médium que está livre de problemas, livre de dificuldades. A pessoa é médium e com a mediunidade não é para se destacar, não é para ficar sob o holofote, não é para a pessoa, não é que a pessoa é melhor ou pior que uma pessoa que não tem mediunidade. Simplesmente a pessoa se prepara antes de encarnar e combina na programação, eu vou reencarnar e eu vou vir, eu vou ter a mediunidade. Então, se eu vou ter mediunidade, eu vou preparar o meu corpo, né? A gente sabe que já tem provas científicas que o livro, dentro da doutrina espírita, já se fala que a mediunidade tem funções orgânicas. Assim, o nosso corpo fisicamente é preparado para ser médium. E agora tem demonstrações científicas, né, que realmente é assim, que o médium tem alguns genes, algumas glândulas diferentes, tal, para atuar como médium. Então, o Rafael e a Márcia se prepararam para isso. E, pelo jeito, até o momento, eles estão atuando na mediunidade de maneira correta. Então, o Rafael é solteiro, né? Então, 40 anos, solteiro, não é casado? Será que ele é homem mesmo? Né? Você já começa a desconfiar da pessoa. Então, você tem a pessoa está lá exercendo e tudo mais, e existe uma opção da pessoa, por exemplo, se relacionar com uma outra pessoa ou não, né? Então, a pessoa pode se relacionar com uma outra pessoa ou não. Então, tem pessoas que falam, ó, eu vou passar a vida e não vou ter relacionamentos. E você pode destinar essa sua energia, né, no sexual para outras coisas. Por exemplo, na parte mediúnica. Tanto que a energia sexual é uma energia muito forte. Então, posso destinar, por exemplo, para curar pessoas. Então, ambos têm dificuldades, né? Todos nós temos problemas. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não enfrenta dificuldades? Todos nós temos dificuldades diferentes, desafios diferentes que a gente enfrenta. No caso da Márcia, ela foi casada e o esposo era ciumento, era um monte de coisa que tornou a vida dela complicada. E, e todo esse negócio, ela acabou encontrando alguém, foi encaminhada para uma casa espírita e foi entendendo. E todo o conhecimento da doutrina espírita não fez ela não ter problemas, mas ela encarar os problemas com outros olhos. Então, você enfrenta um problema sem uma convicção religiosa, você entra em desespero. Você tem um desafio, tem um problema. Com o seu conhecimento, com a sua fé, você enfrenta aquilo. Você fica feliz porque está tendo problema? Não. Mas você não fica desesperado com o problema. Você trabalha para que o problema seja solucionado, mas trabalhando com fé, com convicção, sempre sabendo que você tem ajuda, né, espiritual, mas trabalhando para tentar resolver o problema. No caso dela, orando pelo marido, tal. E agora que ele desencarnou, ela continua orando por ele. E tanto que nas orações, ele foi trazido nas reuniões mediúnicas algumas vezes, mas ele ainda está perturbado, ainda está com problemas. Então, ele vai estar numa região de sofrimento,
Aí ele é trazido para uma reunião mediúnica e ele é amparado. E ele vai melhorando aos poucos. E depois ele volta para a região que ele estava. Depois ele é trazido e vai aos poucos sendo amparado. E ele vai mudando o pensamento dele aos poucos até conseguir ser resgatado. Mas aí, então, tudo isso estão preparando para ajudar todo mundo envolvido. Não é ninguém especial, todo mundo merece o auxílio. Agora, todo mundo vai aceitar o auxílio? Aí depende de cada um. Eu gostei de toda a apresentação que ele fez em relação aos médiuns, né? As questões da mediunidade de cada um, né? Você vê quão importante é, é você manter a sua conduta, né? A sua fé e a sua conduta. Realmente. O capítulo ainda vai mais um pouco. A gente termina a semana que vem esse capítulo, Tá bom. ok? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Quantos Eu voluntários? faço. Vai, Andressa. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade do estudo da noite de hoje, tão esclarecedor, que consigamos internalizar as lições aqui estudadas, partindo sempre do aprendizado de que a mediunidade é um instrumento de aprendizado e um instrumento sagrado, e sagradamente tem que ser respeitado. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e os nossos anjos de guarda que conduzam a cada um de nós na semana que se inicia, com boas orientações, intuição e toda a proteção necessária ao lar de cada um. E encerramos essa reunião de hoje fazendo assim a oração que Jesus nos ensinou, pedindo que essa oração seja compartilhada com quem mais precisa, espíritos protetores possam de nós levar boas energias para ser compartilhado com os espíritos necessitados de amparo, de ajuda na casa do caminho, na eu me desculpa, não lembro do nome do centro do Celso, Casa da Esperança. Casa da Esperança, e peço a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, que escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Desculpa, Celso, deu branco. É isso, sem problema. Boa noite a todos atrasados. Deu Muito. tempo de pegar metade, pelo menos. Alguma boa evidência para ser relatada? Diana, Roberto, Andressa, Não, é do começo ao fim. Hoje, Lourenço, ficou uma luz muito bonita, lilás, mas é um lilás bem brilhante. Então, nós ficamos entre essa luz e o céu também,
ficamos nessa vibração hoje. Foi o que apareceu. Gente, deixa eu falar, evidência eu não tive, mas eu estava muito matutando aqui. Adivinha, ontem eu assisti um filme que relata 90% do que aconteceu hoje. Muito incrível. Um filme medieval que aconteceu 90% da história que foi comentada hoje. É incrível. Incrível. Um filme americano, medieval, que parece que ontem eu assisti o filme e a gente está comentando sobre tudo que eu assisti do filme. É impressionante. Lembra o nome? Eu tenho salvo no computador, porque é um filme que eu baixei, né? Que eu abaixo o filme para assistir, porque quando eu gosto, eu repito. E o filme eu vou pegar o nome, daí eu coloco para vocês, mas tem muito a ver. Só que o que é triste é que a mulher ela teve um relacionamento com o próprio chefe, casado, né? Ela engravidou, só que ela fez um aborto, e o que aconteceu? Ela se matou. O arrependimento do aborto, ela cometeu o suicídio. Ela mesma se enforcou. Então, é muito compatível na história que a gente ouviu hoje. Né? Bem triste o filme. Eu até chorei no filme. Mas é bem incrível. É bem incrível. Eu vou passar para vocês o nome. É um nome bem americano mesmo. Não tem nem que falar em português, porque é estranho o nome, mas eu vou pegar. Tá salvo no computador. Vou mandar para vocês, mas são fatos bem pecador, sabe? Bem pesado. Relata muito isso. Mais alguma evidência? Não? Então, boa noite a todos. E esperem um Boa final noite, Lourenço. feliz. Boa noite, Lili. Tchau, Celso. Boa noite.